Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar o Dr. Carlos, que preside a mesa, agradecer o Marcos pelo convite, a Cássia pela presteza e atendimento e organização do evento. Gostaria também de cumprimentar o Ministério Público do Trabalho aí na pessoa do Luiz Antônio Camargo, que está aí, o doutor, que participou, deu uma palestra que até hoje me emociona, na minha formação inicial lá na ENAMAT, há 8 anos, tratando do resgate de trabalhadores escravos, que, assim, uma situação que a gente acaba que não tem tanto contato e pensa que não existe, e infelizmente existe. E gostaria de dizer que, para mim, é uma grande honra estar aqui na Casa do Advogado, que eu sempre digo que, na verdade, eu estou juiz. Eu sempre fui apaixonado pela advocacia e deixei de ser advogado por circunstâncias da vida, né? Infelizmente, eu era advogado de reclamado e advogado de reclamado sem dinheiro, em Varginha. E aí, imaginem como era a minha situação, né? E eu acabei, diante disso, começando a estudar e passei depois para analista judiciário do TRT e consegui depois passar no concurso para juiz do trabalho e tento, de uma certa forma, fazer algo diferente do que até então eu via como advogado, seja como servidor. E sou com muito orgulho juiz substituto, e como juiz substituto, eu tenho o poder que a Constituição me confere de reconhecer a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis. Eu tenho mais poderes, sim, do que um desembargador, eu tenho mais poder, sim, que um ministro do TST, porque a Constituição me conferiu esse poder. E a partir do momento que no controle concentrado o STF decidir se uma norma é constitucional ou inconstitucional, resta a mim obedecer. Mas, até que isso ocorra, eu tenho liberdade de convencimento, desde que devidamente fundamentado. Desculpa, eu tinha que falar. Outra questão, eu acabo que, assim, nesse momento, a minha fala é uma fala mais de acolhimento do que exclusão. Eu não queria, nesse momento, ser advogado de reclamante, eu não queria, nesse momento, ser advogado de reclamado, e eu não queria, nesse momento, ser empregador, e eu não queria, nesse momento, ser trabalhador. Por que não? Eu costumo dizer que a gente está numa faixa de Gaza. Por quê? Porque eu vou falar do lado do empregador, do empreendedor. O empreendedor sabe o que fazer nesse momento, ele sabe que decisão tomar, e ele vai perguntar para o advogado sabe o que dizer para ele? Sabe, para de pagar o Aretina e está tranquilo. Sim, tem garantia, e se o advogado fala que não pode, ele troca de advogado, que eu sei, que eu tenho colegas, professores, falou, não, falei para ele agir com cautela que não poderia, ele trocou de advogado, porque arrumou um que falava que poderia. Tem tranquilidade para isso? Não, o empregador não sabe o que faz, porque empreender é gerenciar riscos. E se você não sabe quais são os riscos que está correndo, o que você faz? E o trabalhador? E o advogado de trabalhador? O que a gente faz? E aí, nesse ponto, eu já vou linkando um pouquinho com a minha palestra. Aqui, eis o grande problema, o problema processual da reforma trabalhista e, para mim, o principal problema da reforma trabalhista. E falo eu não como juiz do trabalho, e falo eu não como juiz do trabalho que é pró-empregado, não. Eu falo eu como estudante de Direito lá das Arcadas, em 1997, tendo aula de Teoria Geral do Processo com o professor Cândido Rangel Dinamarca. Por que eu digo isso? Porque eu não trato dessa questão com viés ideológico. Eu não tenho essa concepção ideológica. Quando a gente estudou as ondas de acesso à justiça, de Mauro Capellet, qual era o primeiro entrave a ser enfrentado para o acesso à justiça?
a gratuidade, a facilitação do acesso daqueles que são necessitados. E a partir do momento que a gente tem uma legislação com um viés que acaba dificultando o acesso à justiça, na minha concepção, isso não é justiça. Na minha concepção, a partir do momento que o Estado assegura que ele reserva para si o monopólio da jurisdição, o acesso a essa jurisdição tem que ser um acesso efetivo, um acesso à justiça, à verdadeira justiça. E a partir do momento que você coloca entraves, você coloca a sujeira debaixo do pano. E aí surge a possibilidade da gente voltar para a barbárie, para a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Um trabalhador que ele chega ao advogado dele, isso é a história real que aconteceu, o advogado orientou ele, falou: o senhor consegue provar? Não, não consigo provar. Então, se eu processar, corre o risco ainda do senhor perder a ação. O que ele fez? Ele foi lá no patrão dele, arrebentou a cara do patrão dele. Isso está em boletim de ocorrência. Falou: se não tem justiça para mim, também não vai ter para você. Então, assim, eu tenho esse medo. Ah, Fabrício, você está exagerando? Não sei. Semana passada, no Rio de Janeiro, não sei se vocês viram a notícia, não discuto a decisão, nem sei. Eu sei que era uma ação de indenização por danos morais, em face de um casal, o perdedor foi lá e assassinou os dois. Então, gente, Pinochet acabou com a justiça do trabalho no Chile. Depois de 4 anos, ele voltou atrás da decisão dele. Por quê? Comoção social. Capitalismo depende da manutenção do establishment, tem que manter. Se não tiver organismo que dê escopo, a vazão a essa demanda, a gente vai para a barbárie, a gente vai sair para o braço. Fazer o quê? Infelizmente. Fabrício, mas por que você está tratando desses temas, está discutindo? Você não está falando nada de produção antecipada de provas, mas eu sei, aquele que está aí, aquele que faz uma inicial trabalhista, ou aquele que vai fazer uma defesa, deve estar entendendo onde eu vou chegar com esses dois instrumentos. Primeira situação, então, a indicação do valor do pedido. Eu não sei se vocês já ouviram falar do princípio da investidura fática do juiz? O juiz tem que se colocar, deve se colocar no lugar da parte que vem a juízo e analisar a questão sobre a ótica dele. Não é um modelo ideal que você vai adotar, falando: não, eu vou me sentir como lesado. Não, para mim isso não é lesão, eu não vou condenar. Não, não é assim. Mas a partir do momento que você se coloca no lugar da pessoa, você tem um outro ponto de vista. E diferentes pontos de vista pode levar a diferentes conclusões. E aí eu falo experiência própria minha. Eu fiz o curso do PJE Calc. Ouçam esse nome, procurem, estudem, que vocês vão ver que isso vai dar trabalho para a gente. E resolvi fazer uma sentença líquida. E eu fiz 3 sentenças líquidas até que eu desisti. Porque, na minha concepção, seria possível 80% das sentenças serem líquidas, sozinho, sem assistente, e eu fazer como substituto. Por quê? Porque a maioria das decisões são verbas rescisórias, parcelas fixas, muito fácil. Sentença líquida é a melhor coisa. Saiu agora uma instrução do nosso corregedor. Na verdade, se a empresa for entrar com RO, já vai ser um RO agravo de petição, porque já tem que discutir os cálculos ali também. Então, seria ótimo. Mas vocês não têm ideia. Eu comecei a falar: mas não tem jeito. Aí teve uma sentença que eu alterei para liquidar. Aí eu fico imaginando um advogado de trabalhador chegando lá, o trabalhador sem nenhum recibo de pagamento, fala: doutor, eu quero receber férias que não recebi, 13º, uma coisa básica. E como que você vai, como alguns pretendem, liquidar esse pedido? Como, gente? É impossível. Isso é uma coisa básica, sem falar equiparação salarial. Você não tem o valor que o Paradigma recebia. Você sabe que ele recebia mais, sim, mas qual valor? Não sei. E aí vem um juiz, desculpe, aí é minha opinião, vem um juiz exigir que você apresente cálculos disso de uma forma exata e, se não, indefere esse inicial de plano, ou se não, vai lá na sentença e extinguir esse inicial. E esse mesmo juiz, a gente vai ver alguns, desculpe quem pensa de forma diferente, vai falar que não cabe produção antecipada de provas, vai falar que não cabe exibição de documentos.
Aí é uma situação contraditória. Na minha concepção, desculpe quem pensa de forma diversa, eu não quero criticar, eu estou falando a minha opinião. A minha opinião. Isso é uma dificuldade muito grande. Então, tá, Fabrício, e o que mais? Tá, pouco importa, tem que apresentar valor do pedido. Mas tem uma outra consequência, os honorários de sucumbência. Porque eu posso colocar lá que eu quero 50 mil, mas na verdade, se a gente liquidar, vai dar 20. E eu vou pagar honorário sobre todo o valor excedente que eu pedi, sim ou não, talvez prevaleça o entendimento do professor Misiário, com o qual eu concordo, mas eu não sei se esse entendimento vai prevalecer. Mas, em um modelo ideal, a gente não precisaria de nada disso. A gente tem como princípio do processo do trabalho, e eu considero como princípio do processo do trabalho, a simplicidade. E a gente tendo como simplicidade, a gente teria a indicação do valor. Tá, tem que indicar o valor? Tá, o valor é estimado. Beleza, Fabrício, o TST falou isso na instrução 41. Falou. Mas ele falou que o valor estimado vai limitar a condenação ou não? Ele não tratou desse assunto. Então eu vou lá estimar que é 40 mil. Mas aí eu apuro lá ao final que são 100 mil reais, aí eu não vou receber, vai limitar? Difícil. Além disso, eu vou perder, se eu pedir muito e eu sucumbir, eu vou perder? No modelo ideal, a gente não precisaria de produção antecipada de provas, para mim pode jogar isso no lixo, exibição de documentos, poderia jogar no lixo. Mas, na situação que a gente vive, que a gente tem juízes decidindo de forma diferente, cada um com um posicionamento diferente, e eu defendo isso, eu sou ferrenho defensor da autonomia, do livre convencimento motivado. Todo mundo tem o direito de decidir da forma que acha melhor. E o advogado tem que saber fazer o quê? Agir tecnicamente, saber utilizar dos recursos que lhes são disponíveis. Eu conto uma história. Quando eu era advogado, de reclamada pobre, como eu já disse para vocês, o juiz sempre arbitrava o valor das custas, o valor da condenação no valor atribuído à inicial. A inicial poderia ser de 100 mil reais, ganhou R$1.000, se você fosse liquidar a sentença, ele arbitrava a condenação em 100 mil reais. A gente embargava de declaração, falando que havia contradição entre a condenação e o valor arbitrado às custas. Não há omissão, obscuridade e contradição. Ponto. O que você faz? Obriga seu cliente a falar, vamos lá fazer o depósito recursal, não sei, está 9 mil? Dá 9 mil, só que você deve 1.000. Tá certo, se fosse só um processo, só que eu defendi uma terceirizadora de mão de obra. Eram 37 processos. Faz acordo? Talvez, a gente tentou fazer acordo, mas não. Tem jeito de fazer alguma coisa? Tem, vai dar trabalho? Vai, mas a gente tem que saber o caminho a percorrer, né? O que eu fazia? RO, liquidava a condenação e falava, vou recolher este de custas, que isso que deu a condenação. O que o juiz fazia? Nega o segmento ao recurso. Agravo de instrumento. É trabalhoso, mas a gente tem que saber. Quem disse que ia ser fácil? E por isso que a gente tem que se qualificar. Por isso que a gente tem que ver quais são as possibilidades para a gente, às vezes, não cometer equívocos. Gente, eu já cometi equívoco. No começo da minha carreira trabalhista, uma vez eu fiz a defesa, era um arrendatário. Meu cliente era arrendatário e o outro do polo passivo era o arrendante. Eu fiz a defesa defendendo, achei uma jurisprudência linda lá que o arrendatário não respondia. Pá! Aí, a advogada do outro lado chegou para mim e falou, doutor, deixa eu ver sua defesa do reclamado, do arrendante. Ela olhou, o senhor não está defendendo mérito? Eu falei, não. Ela falou, eu também não. A gente ia sem defesa de mérito. Eu fui lá em tempo e fiz a defesa do mérito. A ação foi julgada improcedente, né? Os pedidos foram julgados improcedentes, mas assim, foi uma falha minha. Eu acho que a gente tem que, quando não sabe, procurar saber, né? E se qualificar. Esse é o momento de qualificação. Esse é o momento de se conseguir o maior número de elementos técnicos para a gente saber as possibilidades.
E eu não estou aqui só falando isso para vocês, eu falo isso com meus colegas magistrados. O que eu discuto juridicamente e de uma forma respeitosa dessas questões. Não, foi bom que a reforma acabou com abuso. Aí eu falo a minha opinião. Abuso não é coibido com honorários. Honorários é uma contraprestação pelo trabalho prestado pelo advogado. Abuso a gente pune com litigância de má-fé. E quando veio a reforma trabalhista, a gente tinha pouco tempo do CPC de 2015, porque antes, no CPC de 73, os honorários, a litigância de má-fé, a multa era 1%. O CPC de 2015 possibilitou a majoração para 10%. Então, se a pessoa vier abusando, seja reclamante, seja reclamado, não é de passar a mão na cabeça de ninguém, que eu não sou disso, condene, fundamente condene. Agora, a partir do momento que você põe o entrave de que, se eu entro, eu perco, eu vou sair devendo, aí a gente tem 40% mesmo de redução. Esse 40% de redução são os abusos que deixaram de vir a juízo? Alguém tem coragem de falar isso? Eu não tenho. Vocês desculpam, eu fico com pena, eu sempre me emociono dessa história. E sempre eu procuro me recordar dessa história para saber a importância do meu cargo. Quando eu era servidor em Varginha, chegou uma senhorinha lá, cansada, toda arrebentada, falou: eu vim receber um alvará. Adivinha o valor do alvará? R$37. E sabe de onde essa senhorinha tinha saído? De Três Pontas a pé. Percorreu 40 quilômetros para pegar R$40 de alvará, gente. E aí os servidores se comoveram, fizeram a vaquinha, deram dinheiro mais do que ela tinha, compraram a cesta básica para ela, mas assim, essa é a nossa justiça do trabalho. Tá, tem justiça do bancário que vai ganhar? Tem, mas isso é exceção da exceção. Quem está no dia a dia ali no front, a gente vê que o que mais tem são verbas rescisórias. Às vezes a gente tem empregador mais pobre do que o reclamante. A gente tem que estar sensível a isso. E essa sensibilidade, na minha concepção, faltou. Ah, Fabrício, mas então você está sendo político? Não, eu estou sendo técnico. Técnico com base em princípios. Princípio de acesso à jurisdição. Justiça gratuita, a Constituição assegura. E a justiça gratuita, na minha concepção, tem que ser forma ampla. Beleza, Fabrício, só que não está sendo assim. O que eu faço? Eu quero ser técnico. Eu tenho medo de eu colocar o valor de 10 mil e o juiz limitar minha condenação a 10 mil. Eu não sei se vocês sabem, depois eu tenho um blog, no finalzinho eu coloco, tem um parecer da Raquel Janot, Raquel Dodge, misturei os dois, sobre a ADIM, que fala do artigo 840, falando que o valor é só estimado conforme a Instrução Normativa 41 e que não vincula. Essa é a opinião dela, não sei se o STF vai entender isso. Essa é a minha opinião. Para mim não precisava de produção antecipada de provas, para mim não precisava de exibição de documentos antecedente, só que, se eu fosse advogado, eu ia arriscar e fazer e mandar bala, seja o que Deus quiser? Não. Eu me valeria dos instrumentos técnicos processuais que a legislação me assegura. Aí eu entro no tema, nesses minutos que me restam, que a fundamentação é mais importante do que... Instrução 41, já falei para vocês, pedido estimado. Gente, infelizmente, alguns colegas pensam que o CPC de 73 ainda vige. Desculpa, mas é a concepção que eu tenho. Por quê, Fabrício? Um exemplo, fugindo do tema, prova emprestada. CPC de 2015 regulamentou a matéria. E a gente vai lá ler, a disposição fala, o juiz poderá utilizar a prova emprestada respeitado o contraditório. Em algum ponto lá está escrito que tem que haver concordância das partes? Não, eu nunca vi. No meu CPC não tem essa disposição. Eu ainda não vi. Isso está expresso. Não tem. Não precisa. Precisa ter respeitado o contraditório. Aí,
a gente vem aqui no CPC de 73 das duas figuras, a produção antecipada de provas e a exibição de documentos. Os dois procedimentos antecedentes no CPC de 73 eram tratados como se fossem cautelares. O procedimento da produção antecipada de provas era, sim, cautelar, porque ele tinha o requisito lá da prova ficar difícil, impossível. Isso era cautelar. Lá existia essa necessidade. A gente vai ver que agora, no CPC de 2015, não existe, ela não possui mais natureza cautelar. E a exibição de documentos antecipada também era considerada cautelar, tinha que obrigatoriamente existir uma ação principal. Hoje, no CPC de 2015, existe essa obrigatoriedade? Não, gente. Vamos lá ver. Artigo 381. Gente, interpretação literal. Mais nada. Lê a lei. A produção antecipada de prova será admitida nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Fabrício, mas você falou que não era cautelar? Não, esse inciso é cautelar. Só esse inciso. E os outros dois incisos, Fabrício? A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado para a solução de conflito. Eu pergunto a vocês, na maioria dos livros que eu tenho de processo do trabalho, a gente tem como um princípio do processo do trabalho a conciliação, princípio conciliador. Então, peraí, em qualquer processo eu posso ajuizar a produção antecipada de prova e falar, eu vou para tentar conciliar. Eu quero saber primeiro, antes do fato, primeiro eu vou fazer uma perícia para ver se tem insalubridade ou não, para talvez eu entrar. Não tem lá agora o procedimento de jurisdição autônoma, de homologação de acordo extrajudicial? Aí depois eu vou procurar para fazer isso. Eu não posso. É o que está escrito aí, gente. O meu CPC é esse aqui. Inciso 3. O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Meu trabalhador está doente. Eu quero saber se a doença dele tem nexo causal ou não com o trabalho. Eu não posso ajuizar uma ação. Então, para primeiro fazer a perícia médica e verificar se tem nexo ou não, se não tiver nexo, eu não processo. Se tiver nexo, eu processo. É o que está aí, gente. Precisa, então? Não, aí vem falar, não, é para não pagar honorários que está entrando com essa ação. Espera aí, pode ser para não pagar honorários, mas qual é o problema? O que não é proibido é negativamente permitido. Então eu não posso? Para mim, posso. Mas então, Fabrício, eu como advogado, o que eu tenho que fazer? Fundamentar. Falou, eu estou entrando com a ação, porque eu vejo muitos que falam, produção antecipada, eu quero perícia, ponto. Não. Falou, eu estou entrando com a ação porque a gente tem um princípio conciliador, então dependendo do que apurar, o meu cliente quer acordar. E segundo, eu quero saber se eu tenho ou não direito, porque se não tiver direito, eu não vou entrar com o processo principal. Fundamentar já desde a inicial, porque isso o professor Cândido de Dinamarca falava lá das faculdades, eu nunca esqueço. Você tem que pré-questionar desde a inicial, desde a defesa, para fazer o processo subir. Agora, se você não coloca, você vai contar com a boa vontade do juiz, que não está querendo isso, alguns, Falando, mais trabalho para mim, está achando ótimo a redução do número de processos. Fazer o quê? É o que acontece, infelizmente, com alguns e alguns, Aí cada um pensa da forma que achar melhor. Além disso, gente, qual é o outro dispositivo, que aí a gente já entra na questão específica da exibição de documentos. Fabrício, a gente também, em alguns pontos, a gente quer o documento. Só que a gente não quer só o documento. A gente quer que, se a empresa não apresentar o documento, isso quem for advogado reclamante, que exista uma consequência legal disso, que seria a aplicação no 400 do CPC, presunção de veracidade do que está alegado, que se pretendia provar com o documento. Eu consigo fazer isso na produção antecipada de provas?
Qual é o grande problema? O problema é que o parágrafo 2º do artigo 381, o que ele diz? O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Ou seja, eu vou então pedir a exibição de documentos antecedentes numa PAP. O juiz, a empresa não apresenta, o empregador não apresenta, ou o sindicato, dependendo, não sei, não apresenta. O juiz vai poder falar, então eu presumo que está devendo 4 mil diferença de salário. O juiz não pode fazer isso. E aí, o que acontece? O juiz só vai declarar a inércia da parte, e na futura ação a ser ajuizada, o outro juiz vai valorar qual seria a consequência ou não. Eis o grande problema, mas aí eu discuto isso aqui logo na sequência. Exibição de documento ou coisa, gente, a discussão. CPC de 2015 acabou com o procedimento cautelar de exibição de documentos. Por que eles acabaram? Vocês devem saber. Chegou um ponto, isso no cível, que, infelizmente, algumas pessoas estavam ajuizando ações cautelares de exibição de documento só para receber honorários. Ajuizava, eram 10 contratos bancários, ajuizava 10 ações diferentes para o mesmo cliente, para ganhar honorários em todas e nunca entrava com a ação principal. Isso não sou eu que estou falando, isso tem até processo criminal a respeito disso na minha região. E o CPC, para acabar com esse problema, falou, não, vamos acabar com esse procedimento antecedente aí de exibição de documentos, deixa para ser incidental ao processo. Mas aí, na Justiça do Trabalho, a gente fica amarrado, incidental ao processo, mas eu tenho que dar o valor. Ou aplica genérico do CPC, né, a previsão de pedido genérico. Aí a gente fica naquela, mas ainda assim, é possível a produção antecedente, exibição antecedente de documentos? Eu vou dar aqui a minha opinião. Primeira coisa, gente, isso já é jurisprudência do cível, do STJ, eu acho que o advogado trabalhista ele tem que também tomar essa providência. Primeiro, você tem que notificar a parte detentora do documento a apresentá-lo. Porque se você já vai, só entra com o processo, pode-se entender que você é carecedor de ação, porque você não demonstrou a pretensão resistida. Então, o ideal é que, primeiro, eu quero o documento salário do paradigma, manda, notifica. Eu quero o PPRA, notifica a empresa apresentar o PPRA. Aí sim, notificou, assegura um prazo razoável, 10 dias, decorreu o prazo com aviso de recebimento, que medida eu tomo? Aí vamos lá. 3 alternativas, isso não sou eu que estou falando, gente. Isso aí é jurisprudência civil. Isso aí tem um artigo do professor Gajardoni, lá da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, que discute no Jota. Entrem lá, procurem lá, professor Felipe Gajardoni, as 3 opções. Ele opta por uma e eu já acho uma outra solução melhor para a gente, e eu acho que vai acabar surpreendendo aí alguns colegas aí, dependendo se isso acontecer. Vamos ver. Primeiro, cautelar antecedente ainda é possível? Sim, é possível. Só que eu tenho que demonstrar, aí sim eu tenho que demonstrar que o documento vai se perder, que a empresa vai fugir, vai sumir, aí eu tenho que demonstrar esse receio. Então, é possível? Sim, mas demonstrando que existe esse receio. Segunda possibilidade, junto com a produção antecipada de provas. Eu poderia, então, utilizar o instrumento da produção antecipada de provas para requerer a exibição de documentos. Só que aí é o que o Gajardoni diz. O juiz vai fazer o quê? Vai determinar que exiba. Não exibiu, ele somente vai declarar a mora, a não apresentação, e o futuro juiz que vai analisar o processo, ele vai valorar quais são as consequências. Eu acho isso, para a gente, um pouco complicado, principalmente se demandar valores, né? Tá. E a terceira hipótese, gente? A gente não tem ação para cumprimento de obrigação de fazer? Eu não posso, em uma ação trabalhista, requerer a obrigação de fazer, de exibição do documento? Eu vou ajuizar uma reclamação trabalhista.
só para ser apresentado o documento, mais nada. Qual é o problema? O problema é que vai ter defesa, né? O juiz vai analisar se é recuso ou não, mas aí sim, nessa inicial, eu posso postular que, na ausência, que presuma que o salário é 4 mil. Por que não posso? Posso. E aí o juiz pode aplicar o 400 CPC, que é uma ação de conhecimento autônoma. Ele pode aplicar o 400 CPC. Tá. Só para terminar, a gente tem um outro problema. O processo demanda tempo. E nesse meio tempo, e a prescrição? Alguns dizem que a reforma trabalhista acabou com o protesto interruptivo de prescrição. Não é minha opinião. O TST, naquela proposta de alteração de súmulas, orientações jurisprudenciais, ele deu a entender que entenderia, pelo menos a comissão de jurisprudência, que acabou. Eu acho que ele estava preocupado mais com questão de direito intertemporal, mas acabou afetando direito material, mas isso não foi aprovado. E aí digo eu, gente, o trabalhador ele é menos cidadão do que um cidadão comum? Não. O Código Civil estabelece que o protesto interrompe a prescrição. Então, ele é um cidadão de qualquer forma. Então, para mim, continua plenamente aplicável o processo de trabalho o protesto interruptivo de prescrição. Mesmo que a CLT fale lá que somente a ação com pedidos idênticos. Não é isso, gente. Isonomia. Assim como o professor Miziara tratou da isonomia, aqui em matéria processual a gente tem que ter isonomia. E, para encerrar minha fala, acreditem, pode parecer que não, mas ainda existem juízes em Berlim. O problema é se acabar Berlim. E aí o momento é de vocês. A magistratura não pode fazer muita coisa. Eu acho que a advocacia tem que se acordar. E qualquer ameaça em relação ao fim da justiça do trabalho, a gente tem que deixar de fora, de lado, interesses corporativistas, seja de juízes, seja de advogados, e a gente tem que pensar na justiça como um todo. E aí é papel de vocês. Infelizmente, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é isso, ensinar e falar a minha opinião. Obrigado, gente. Desculpa aí o atraso.